Olá, professora. Eu e meu colega fizemos a leitura de um artigo chamado A Identidade Docente e as Relações com o Saber em Sala de Aula. Um estudo realizado com estudantes de uma licenciatura em Ciências e Biológicas. Esse artigo foi escrito por Sérgio de Mello Arruda, Roberta Negrão de Araújo e Marines Meneghello Passos e fala sobre o triângulo pedagógico, a relação entre a identidade docente e as relações com o saber de sala de aula, mas gostaríamos de debater sobre o tema com você. Muito bem, alunos, podemos falar sobre ele, pois também o conheço. Antes de falarmos sobre o triângulo pedagógico, é necessário compreendermos a relação com o mundo escolar. E essa relação é separada em três modalidades, conhecidas como R3, sendo essas modalidades epistêmicas, pessoais e sociais. As epistêmicas falam sobre a relação do aspecto intelectual ou cognitivo que os indivíduos têm com o saber. Os pessoais tratam-se da dimensão emocional e do sentido pessoal que o sujeito atribui ao saber e à experiência escolar. Exemplos dessa relação são as expressões de gosto ou desgosto sobre certas matérias. Isso mesmo, meninos. E ficou faltando a gente falar sobre a modalidade social. A social vai envolver os valores, as normas e expectativas sociais relacionadas ao saber e à prática educativa. Professora, como funciona o triângulo pedagógico? Vamos ao quadro então. O triângulo pedagógico ele vai envolver três vértices, sendo o professor representado pelo vértice da letra P, os estudantes são representados pelo vértice com a letra E e o saber representado pelo vértice com a letra S. As relações entre esses vértices elas vão ser fundamentais para entender o processo de ensino e aprendizagem. Mas ele pode ser compreendido de que forma? Boa pergunta. Podemos analisar o triângulo pedagógico de duas maneiras. A primeira é quando o professor é tomado como centro e o que a gente analisa é suas percepções sobre a sala de aula. E a segunda é quando observamos as percepções dos estudantes ou da turma. Estamos tratando o P e o E como se eles fossem aprendizes e esses aprendizes eles vão estar em momentos diferentes de sua aprendizagem. Entendi. Então foram desenvolvidos instrumentos, como triângulo e prismas, didático-pedagógicos, para analisar as percepções e as ações. Então, o prisma trabalha tanto a percepção do professor como a do estudante e do saber e as dimensões da relação epistêmica, relação pessoal e relação social contida no R3? Isso mesmo, o prisma pedagógico ele é usado como instrumento para interpretar as relações com o saber, o ensinar e o aprender em uma sala de aula. E a pesquisa utilizou a matriz 3x4 para explicar as percepções dos estudantes e professores sobre o saber em uma turma de PIBD, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. E foi muito importante para a questão da identidade docente, que trabalha a transição da identidade do aluno para futuro professor. Agora, falando um pouco mais sobre a pesquisa do artigo, é importante dizer que ela foi estruturada em dois momentos principais. No primeiro momento, foi analisada as experiências do sujeito e no segundo, foi feito com o objetivo de compreender as experiências vivenciadas pelos estudantes. E professora, quais foram os resultados? Os alunos relacionaram sua identidade docente a seu próprio aprendizado e o ensino que eles receberam, e também a aprendizagem dos seus alunos. Sua identidade docente está em construção e os estudantes do PIBID destacaram a valorização das aulas mais atrativas e diferentes. Por isso, muitos estudantes remetiam o gostar ou não da disciplina ao professor e o seu ensino, ou ao seu desempenho como aluno, dependendo muito do professor e da forma como ele ensinava. Sim, pois os resultados mostraram que a identidade é formada por relações sociais. Ela é moldada continuamente e que a posição do professor dentro do triângulo pedagógico influencia em todo o processo de ensino e aprendizagem dentro dele. Obrigado, professora. Obrigado, conseguimos esclarecer nossas ideias agora. De nada, meus queridos.